Esse momento aqui é o momento mais importante da igreja. É algo que o Senhor trouxe profeticamente para falar com você. Nós precisamos andar no profético, andar naquilo que o Senhor está nos direcionando. Amém? Então, às vezes, uma palavra, gente, uma palavra, ela mudou minha vida. Uma palavra. Eu lembro que eu fui uma vez na igreja, eu odiava a igreja. Eu sentei lá no fundão, cabeludo, cheio de brinco na orelha, as calças lá embaixo, falando um monte de gíria. E aquela palavra que ela saiu do púlpito como uma flecha, lá no último poltrona da igreja, ela me pegou. Ela me quebrou, ela me rasgou por dentro. Ela me feriu, mas ela me curou. Porque a palavra de Deus é essa espada de dois gumes. Ela entra ferindo e ela sai curando, ela sai resgatando, ela sai puxando você. Glória a Deus. Então que você entenda de forma espiritual, nós não viemos aqui só trazer uma palavra para você. Nós não viemos aqui cumprir como é que eu posso falar? Uma responsabilidade de trazer uma palavra e ir embora para casa, não. Porque daqui a pouco a gente ainda vai para Sorocaba. Acabando aqui eu já vou correr para Sorocaba, vou almoçar lá com os irmãos. Mas nós viemos aqui hoje em o nome do Senhor dos Exércitos. Em o nome de Yeshua. Glória a Deus. Para falar não o que vem de mim, mas o que vem dele para a tua vida. Então, vamos a essa palavra, por favor, Mateus 26, versículo 36 ao 41. Nós vamos entender que há dor no processo da transição, da morte para a vida. Jesus sentiu essa dor. Repete comigo, a dor no processo de transição da morte para a vida. Há o quê? Há o quê? Dor. A dor. Às vezes você chegou aqui hoje, você está com uma dor dentro de você, uma dor na sua alma, algo que está mexendo dentro de você. Às vezes tem coisas que eu, como bispo, falo: meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Que há uma dor dentro de mim. E às vezes se a gente não entender isso, nós vamos começar a achar que é demônio. Quem está entendendo isso? Está dando para entender? Nós vamos achar que é opressão maligna, e não é. E eu vou mostrar na Bíblia para você que a dor que hoje nós sentimos faz parte do processo de transição da morte para a vida. Meu Deus do céu. Da morte para a vida. Nós estamos nesse processo de transição até agora, igreja. Quem está entendendo? Da morte para a vida. Esse processo de transição, ele vai causar o quê? Dor. Vamos entender isso. Mateus 26, 36. Coloca aí. Jesus ora no Getsemane. Seguiu Jesus com seus discípulos. E chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhe: assentai-vos por aqui, enquanto eu vou ali o quê? Para orar. Presta atenção. Vamos entender esse processo? É muito bacana a gente entender de forma espiritual. Não lermos correndo. Jesus chama os discípulos. Ora, antes ele andava com quem? Ele estava no meio de quem? Do povo. Então, olha o que ele faz. Ele deixa o povo de lado e ele começa a andar com quem? Com os discípulos. Olha só. Aí ele pega os discípulos e fala: ó, discípulos, fica aqui. E ele chama Pedro, Tiago e quem? E João. Olha o processo. Ele deixa o povo, ele deixa os discípulos e ele chama quantos? 3 para caminhar com ele. Vamos entender isso. Ele vai dizer aí, ó, versículo 37. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, né, que era Tiago e João. E começando a entristecer-se, ficou profundamente o quê? Angustiado. Olha só. Profundamente angustiado. E no 38 ele vai falar: então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo de dor o quê? Extrema. Uma tristeza o quê? Mortal. Mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Olha para mim, parece que Jesus estava sendo muito aqui
Parecia que ele estava dramático demais. Estou sofrendo ao ponto de que? De morte. Uma angústia de morte. Parece adolescente. Quem já viu adolescente aqui? Você manda ele lavar a louça e fala: não, vou morrer. Meu Deus do céu. Meu pai não me ama. A Sara, meu irmão, já está na pré-adolescência. Misericórdia, meu irmão. Você manda fazer uma coisa, é uma guerra. É uma luta. É um sofrimento. É um drama. Só que Jesus não estava aqui sendo dramático. A alma dele estava como? Gritando. Quem está entendendo? A vontade dele estava em conflito. Em o que, gente? Conflito. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Deus está nos tirando do nosso lugar de conforto. Você não entendeu, não? Deus está nos tirando do nosso lugar de conforto. Porque quando começa a acontecer uma transição na nossa vida espiritual, nós passamos a ficar desconfortáveis. Eu quero falar para você, igreja não é um lugar de conforto não, viu? Igreja não é lugar de conforto. Igreja é lugar de desconforto. Você não entendeu, gente? É lugar de quê? Porque hoje nós vemos lugares que tentam confortar as pessoas. Claro que o Espírito Santo é quem tem esse papel. De nos confortar, de nos ensinar, amém? De nos consolar. Mas nós precisamos entender que nesse processo de transição, lembra aqui comigo, fica aqui comigo, da morte para a vida, vai ter muito o quê? Desconforto. Vai haver um grito, como o tema da pregação, da minha vontade. Glória a Deus. E quem estava sentindo isso? Quem estava sentindo isso? O próprio Jesus. Por favor, fica comigo aí. Não sai da direção não. Vamos lá. Versículo 39. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se e com o rosto em terra e orou. Ó meu Pai, se possível for, olha aí, passa de mim o quê? Este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Meu Deus do céu. É forte, hein, gente? Olha só. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Jesus venceu a cruz aqui. Foi aqui que Jesus venceu a cruz. Quem está comigo aqui entendendo? Foi nesse momento que o milagre aconteceu. Porque ele disse, seja feito o quê? A tua vontade e não a minha. E é justamente esse momento de conflito que nós passamos a sentir. Da vontade de Deus com a nossa vontade. Há um conflito, há uma luta dentro de nós que não é demônio. Jesus não estava sendo oprimido por um demônio, porque ele já tinha vencido o diabo aonde? No deserto. Mas o que Jesus estava sentindo era um peso de glória. De glória. Quem está comigo aqui? De glória. Ele estava sentindo um momento em que a sua vontade estava perdendo para que a vontade de Deus se manifestasse. Amém? Isso é muito forte, gente. Porque na nossa caminhada cristã, todos nós vamos passar por esse processo. Todos nós. Todos nós. Enquanto estivermos nesta terra, enquanto estivermos neste corpo podre, a nossa carne vai gritar. A nossa alma vai gritar. Às vezes tem momentos que a gente sente uma tristeza. Que a gente sente como se tivesse, sabe, como o próprio Senhor suando o quê? Sangue. Mas não se preocupe com isso. Porque isso faz parte do processo. Porque o Senhor está nos tirando da morte e está nos trazendo para a vida. Glória a Deus. Porque se você não tiver entendimento disso, meu querido, você vai achar que você está perturbado. Você vai achar que você está desviado. Você vai achar que você está depressivo. Você vai achar que você está mal. E eu vou mostrar para você, meu irmão, que nós estamos entrando em um nível em Deus onde nós estamos perdendo mais da gente e ganhando mais dele. Nós estamos entrando em um nível onde é preciso, que é o que Paulo falou,
Ai, meu Deus, esqueci. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo vivendo em mim. Oh, meu Deus do céu. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está dizendo, o Paulo já não existe mais. Porque a minha vontade, ela já não pode mais prevaler. Olha o nível que Paulo chegou. Só que Paulo foi arrebatado até onde? O terceiro céu. Sabe o que Deus quer me mostrar aqui? Preste atenção nisso, por favor. Que quanto mais de mim eu perco, mais Deus me leva para perto dele. Meu Deus do céu, isso é forte. Quanto mais de mim eu perco, mais dele eu ganho. Gente, isso é poderoso. Nós estamos em um processo, entenda bem pelo amor de Deus isso, de perder. Perder a nossa vida para ganhar a vida que Deus tem para nós. Isso é algo que nós precisamos ter entendimento, isso é evangelho. E isso é o que, gente? O verdadeiro o quê? Evangelho. Deus nunca me prometeu me dar mansão. Deus nunca me prometeu me dar dinheiro. Quem está comigo, pelo amor de Deus? Eu não estou dizendo que Deus não tem isso para nós, por favor, entenda isso. Mas Ele me prometeu que aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Me siga para morrer. Cruz é lugar de quê? De morte. Só que nesse processo onde você pega a sua cruz, você nega a sua vontade, você começa a seguir Jesus, há um processo da morte para a vida. Como você está aí dentro? Talvez você está passando por esse processo. Talvez você está gritando por dentro. Sabe por quê? Porque a tua alma está vendo que ela está te perdendo. Vocês entenderam isso, não? Vocês entenderam isso no espírito? Hã? Deu para entender? A tua carne está gritando dentro de você, sabe por quê? Porque ela está vendo que está te perdendo. Quem está comigo aqui? Há um grito da nossa vontade, meu irmão. E nós estamos num processo de perder a nossa vontade. E você acha que isso vai ser como? Paulo vai dizer, é uma guerra da carne militando contra quem? Contra o espírito. Há uma guerra, uma luta todos os dias. Há uma luta. Você começa a fazer as coisas do Senhor, você começa a fazer as coisas certas. Aí tem gente que fala, meu Deus, parece que tudo que eu faço a coisa certa e dá tudo errado. E o outro que faz tudo errado parece que está dando tudo certo. Às vezes a gente fica questionando, a gente fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Mas ei, quem falou para você que lá fora é o nosso modelo? O nosso modelo é Cristo. O nosso modelo é Cristo. O nosso modelo não são os homens lá fora. O nosso modelo não é o artista. O nosso modelo é quem? É Cristo. Paulo vai dizer isso, imitai-vos, porque eu sou imitador de quem? De Cristo. Amém, gente? Nós precisamos compreender isso, porque senão nós vamos começar a nos desviarmos. Nós vamos começar a ter como modelo os artistas lá fora. Nós vamos ter como modelo aqueles que, sabe, tem como o dinheiro o seu Deus. Vocês estão comigo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Vamos continuar. Paramos aonde aí, gente? Me ajuda aí, pessoal. No 40. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou como? Dormindo. Olha só. Versículo qual paramos aí? 40, né? Encontrou dormindo e questionou a Pedro. E então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? É interessante nós entendermos essa palavra, porque Jesus não fala com Pedro, não fala com Tiago e não fala com quem? Mas fala com quem? Pedro. Por que o Senhor repreende só Pedro? Porque Jesus tinha algo especial para quem? Para Pedro. Quanto mais é nos dado, meu irmão, mais nos vai ser cobrado. Quem está comigo aqui? Você está entendendo, sim ou não? Havia algo especial para Pedro ali. Pedro tinha um propósito. Por isso que Jesus chama Pedro. E é interessante que lá em 1 Pedro, olha o que Pedro vai falar.
lá na frente, depois que Jesus é ascendido ao céu, olha o que Pedro vai falar. Abre aí rapidinho, depois a gente vai voltar nisso tudo, mas vamos lá rapidinho para você entender. Primeira Pedro 5,8. Você vê que Jesus não está lutando, pessoal, contra a vontade do diabo. Ele está lutando contra a sua própria o quê? Vontade. Amém? 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 Ele está lutando contra a sua própria vontade. É uma guerra travada dentro do Senhor Jesus. Vamos entender isso. 1 Pedro 5,8. Vê que Jesus chama Pedro e fala para ele: vem cá, você não pode vigiar comigo nem só o quê? Nem por um minuto. Vocês estavam dormindo quando era para vocês estarem o quê? Acordados. Tem muita gente, pessoal, presta atenção. Essa palavra é profética, é para a igreja nesses dias. Tem muita gente que está como? Dormindo. Lembra que eu falei a importância de nós nos encontrarmos no mapa? Porque às vezes você vai caminhando para a morte e você não despertou ainda. Você às vezes está fazendo a coisa certa achando que está fazendo o quê? Errado. Ou fazendo as coisas erradas achando que está o quê? Certo, porque você ainda não se encontrou. Você ainda não se achou. Então olha o que Jesus fala, olha o que Pedro vai ensinar. Lá na frente, né? Pedro vai dizer aí, ó. Sede sensatos. E o quê? Vigilantes. Pedro estava se lembrando do que aqui? Do que Jesus havia falado para ele. Aí na carta ele escreve: sede sensatos. Sede o quê, gente? Sensatos. E o quê? Vigilantes. O vosso inimigo anda ao redor. Como o quê? Como leão, rugindo e procurando a quem o quê? Devorar. O que eu faço para ser vigilante? Ele está dizendo lá, ó, sede o quê? Sensato. O que é ser sensato? Em outras traduções, ser sóbrio. Amém, gente? Ser o quê? Sóbrio. A sobriedade nesses dias é a nossa maior arma. Fala para o irmão, nós precisamos estar sóbrios. Nós precisamos estar acordados. Fala para ele. Essa é a nossa maior arma nesses dias, igreja. Sermos o quê? Sóbrios. Sermos sóbrios. Sermos vigilantes. Você já viu que tem pessoas que elas estão desatentas? Você já viu que tem gente que ela não larga celular? Tem gente que está dirigindo e tal o quê? Está com o celular. Eu olhei um doido esses dias caminhando no parque. Um maluco colocou um negócio aqui no pescoço e ele caminhava com o celular. Eu falei, misericórdia, o negócio já está assim já. Porque a pessoa... Isso são o quê? Eu vou falar a palavra distrações. O diabo ele vai trabalhar com distrações para distrair você, para que você saia do propósito. Pedro entendeu o que Jesus falou e ele diz aqui: sede sensatos e o quê? Fala para o irmão que está do teu lado, seja sensato, meu irmão. Seja vigilante. O diabo, fala para ele, está andando ao teu derredor, rugindo, procurando te devorar. Então vigia. O que um vigilante faz? Ele faz o quê? Ele pode dormir? Ele é pago para ficar o quê? Acordado. Ele pode tomar cerveja? Por quê? Porque ele precisa estar como? Mas tem gente se embriagando com o vinho desse mundo, meu irmão. Tem gente embriagado com as coisas desse mundo. A Bíblia diz para nós não nos embriagarmos com o vinho desse mundo. Nós não podemos nos embriagar, porque se nós nos embriagamos, nós não nos tornamos pessoas sóbrias. Você já viu uma pessoa bêbada? Ela não presta atenção, o cara cai, bate a cabeça, o cara vai dirigir, ele atropela os outros, ele só falta se matar, porque ele não está sóbrio. E tem gente, meu irmão, que está na igreja dessa maneira. Ela não está vigilante, ela ainda não se encontrou no mapa, ela está perdida, e o Senhor está dizendo: Adão, onde você está? Não era que o Senhor não sabia onde Adão estava. O
O Senhor estava dizendo isso para o Adão se achar. Porque ele estava como? Perdido. Às vezes o Senhor está gritando aqui: Maria, aonde você está, Maria? Toim, aonde você está, Toim? Nós precisamos entender isso. Glória a Deus, igreja. Aonde nós estamos nessa caminhada? Porque se nós não nos acharmos, meus queridos, nós seremos devorados. O diabo não está brincando de ser diabo. Quem está entendendo? Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Quantos não foram os bispos, pastores, evangelistas, homens que se perderam na caminhada? Pessoas que um dia foram usados por Deus, pessoas que um dia foram cheias do Espírito Santo e hoje estão cheias de demônios. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Está dando para entender o que o Espírito está querendo falar, igreja? Pelo amor de Deus, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Essa dor que nós vamos sentir no processo, meu irmão, ela é necessária. Jesus estava suando o quê? Transpirando o quê? Olha o que diz em Hebreus 12:4. Nós vamos chegar nesse ponto aqui, meu querido. Hebreus 12:4, pega aí, anota aí. Sacode o irmão que está do teu lado, falando: dorme não, meu irmão, pelo amor de Deus, agora não, espera aí. Não dorme não, gente. Ei, acorda aí, meu irmão. Não dorme não, pelo amor de Deus. Olha o que ele diz. Ora, na guerra contra quem? E essa guerra é contra... Está onde? Está acontecendo aonde agora? Dentro de nós. Essa guerra estava acontecendo em quem? Jesus. Vocês estão comigo, gente? Pelo amor de Deus. Essa guerra estava acontecendo dentro de Jesus. Essa guerra contra o pecado. Olha só, na guerra contra o pecado ainda não tendes o quê? Não tendes o quê? Resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Meu Deus do céu. Jesus estava o que ali? O que estava acontecendo com Jesus, pessoal? Resistindo. Fala para o irmão: resista até sangrar. Fala aí, resista até sangrar. Resista. Será se você já chegou a esse ponto? Claro que não. Então você pode continuar o quê? Resistindo. Mas e se sangrar, meu irmão? Vai sangrar, mas eu não vou me curvar. Eu vou sangrar, mas eu não vou perder minha salvação. Sadraque, Mesaque e Abidnego preferiram sangrar do que desobedecer a quem? A Deus. É para morrer, então eu vou morrer. Se o Senhor quiser me livrar, Ele vai me livrar da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, não nos curvaremos diante de você, da tua imagem. É esse tipo de cristão, é esse tipo de pessoas que o Senhor está à procura nesses dias. Pessoas que levam a sério a obra dEle. Pessoas que levam a sério o púlpito dEle. Quem está entendendo isso? Está dando para entender? Sim ou não? Pessoas que têm a responsabilidade de pregar a verdade, de pregar a palavra, de não querer agradar as pessoas, com medo de ficar com a igreja vazia, mas de pregar o que o Senhor mandou pregar, ainda que fique ninguém na igreja, mas cumprir com o propósito pelo qual o Senhor nos mandou fazer. Quem está comigo aqui, igreja? Você está comigo aqui, sim ou não? Ah, mas eu aprendi que se eu fizer desse jeito aqui, a igreja vai lotar. Meu irmão, se for, preste atenção, se for para eu conquistar alguma coisa na mentira, então eu sou filho das trevas, porque o pai da mentira é quem? É o diabo. Se for para eu conquistar alguma... Deus não tem nada a ver com a mentira. E às vezes a gente vê cada mentira no altar com a finalidade de trazer pessoas, de segurar pessoas, de prender pessoas. Porque quem vai prender você aqui não sou eu, meu irmão. Não vai ser campanha. O que vai prender você aqui é a palavra verdadeira. Porque o Senhor não está à procura de falsos adoradores. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, igreja. Quem está entendendo isso? Está dando para entender, sim ou não? Eu vou te falar quem é esse verdadeiro adorador, bispo. Esse verdadeiro adorador, meu irmão, ele sente dor. Porque ele sabe que ele está sendo
transformado da morte para a vida. Ele sente essa dor. Ele sangra por dentro para não fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Senhor. A oração do Pai Nosso já nos ensina isso. Como é que é a oração do Pai Nosso, gente? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra. Na terra é a vontade dele, não é mais a minha vontade que reina. Porque eu já não sou mais senhor de mim mesmo. Eu perdi o senhorio da minha vida, porque agora ele é o meu Senhor. Glória a Deus. Paulo ele vai falar, me tornei escravo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Eu não mando mais em mim, diga glória a Deus. Se o Senhor quiser, ele vai fazer. Se o Senhor quiser. Eu tenho orado assim hoje. Esses dias eu precisava de uma situação com a Priscila, resolver urgente uma situação, e de repente o negócio não deu certo. Estava tudo para dar certo. E de repente fechou a porta. Puf. A Priscila se entristeceu, eu me entristeci. Mas quando eu abri a Bíblia, Deus falou, se o Senhor quiser, vai acontecer. E é isso que nós temos que orar esses dias. Se o Senhor quiser, ele vai me dar isso. Se o Senhor quiser, eu vou fazer essa viagem. Se o Senhor quiser, eu vou subir de cargo. Se o Senhor quiser, eu vou me casar esse ano. Amém, gente? Se o Senhor quiser. Porque às vezes eu estou me entristecendo porque eu quero que as coisas aconteçam do meu tempo, que as coisas aconteçam do meu jeito, que as coisas aconteçam na minha vontade. Eu sou aquele menino mimado, que se o Senhor não me der, eu saio da igreja. Que se o Senhor não fizer, eu fico emburrado. Eu fico de biquinho. Quem não aceita isso? Mas é justamente isso. Quando eu começo a crescer, meu irmão, quando eu começo a chegar mais perto dele, entenda bem, mais dor eu vou sentir. Até que eu morra. Até que o quê? Jesus sabia que ele ia o quê? Morrer. E por que ele estava gritando? Por que ele estava agitado? Por que ele estava ali suando sangue? Porque ele sabia que ele ia o quê? Morrer. Pergunta para o irmão, você está preparado para morrer? Quem já morreu aqui? Quem já morreu? Se não tiver morto, eu vou te matar e agora. Prepara a água lá. Eu vou afogar você. Porque o que o morto faz? Se você der um bicudo no morto, o que ele faz? Não faz nada. Meu irmão, eu vejo como eu mudei. Eu era um cara agressivo. Eu era um cara problemático. Eu fui para o Maranhão agora, minha família falava, contando para a Priscila as minhas histórias, ficava até com vergonha. Eu falei, eu fiz isso com você? Falando, fiz, você fez. Eu falei, sério, cara, me desculpa. Não, você me prendeu no carro, quase que eu morro com minha irmã, você me prendeu lá, estava sufocando, minha mãe quebrou o vidro. Eu falei, meu Deus do céu. E eu fui vendo as loucuras que eu fazia, as besteiras que eu fazia. E eu fui vendo que esse cara, o quê? Morreu. Quem está comigo aqui, pessoal? Esse cara morreu. E ainda continua morrendo, porque o processo não para. Nós estamos em crescimento. Preste atenção numa coisa, vou falar uma coisa para você. A Bíblia fala que havia antes o átrio, o santo lugar e o quê? E o quê? O santo dos santos. Existe um evangelho sendo pregado hoje no átrio. O que é o evangelho no átrio? No átrio todo mundo podia estar lá. Sim ou não? Todo mundo podia estar no átrio. E no santo? Só os sacerdotes. Só os sacerdotes entravam onde? No santo lugar. Só que havia um lugar mais fundo, que era o santo dos santos, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. Quem está comigo aqui, pessoal? E ele tinha que se preparar para poder entrar nesse lugar. O sumo sacerdote, que é Cristo, ele rasgou o véu. Para quê? Para que nós saíssemos do átrio, saíssemos do santo e entrássemos no santo dos santos. Agora entenda bem. O evangelho do átrio,
eu preciso do óleo, eu preciso do lenço ungido. No evangelho do átrio, eu preciso de coisas para tocar. Consagra essa água, agora eu vou ser curado. Ai, estou curado, Senhor. Quem está comigo aqui? Eu preciso de uma toalhinha para colocar na minha cabeça. Vou ser abençoado. Tá parecendo um judeu, hein? Hein? Judeu. Eu preciso tocar, eu preciso carregar aquilo, eu preciso daquele terço, eu preciso daqui. Quem está comigo? Está dando para entender assim ou não? É o evangelho que vem todo mundo. Vem todo mundo. Só que existe um outro lugar, que é o santo lugar. Esse evangelho é pregado. Santo lugar. No santo lugar, eu sinto arrepio. Ai, que delícia, Jesus está aqui, olha. Fala em língua, sai correndo na igreja, sai sapateando. Só que existe o lugar que é o santo dos santos. Esse lugar, meu irmão, existe um peso de glória. Esse lugar, ele tem dor. Esse lugar, ele tem desconforto. Glória a Deus. É um caminho que eu entro, aonde a minha vontade, ela já não mais prevalece. Quem quer estar nesse santo dos santos? Está disposto a sangrar? Você está disposto a sentir dor? Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Um dia eu vou estar com ele lá na glória. E eu vou falar assim: valeu a pena toda a dor que eu senti aqui embaixo. Valeu a pena tudo que eu passei para eu estar aqui hoje com o Senhor. Fala para o irmão: vale a pena, meu irmão. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você dizer não para o inferno, para o pecado, para a tua carne, para a tua vontade, para a tua alma. Porque quando você diz não para você mesmo, você está dizendo sim para Ele. Você está dizendo sim para o Senhor. Quem está entendendo o que Deus está querendo mostrar hoje? Pelo amor de Deus, gente. Qual tipo de evangelho você quer para a tua vida? Um evangelho onde vem todo mundo, um evangelho onde você sente arrepio, um evangelho onde você sente dor de ser transformado da morte para a vida. Um evangelho que no passado a Bíblia fala que aqueles que aceitavam Cristo como Senhor, meu irmão, eram o quê? Eram o quê? Queimados vivos, mortos, decapitados, cerrados ao meio, lançados aos leões. E a Bíblia fala que essas pessoas iam, no tempo de Nero, elas iam para aquele, como é o nome daquilo lá? Não é círculo não, Coliseu. As pessoas aceitavam Cristo e elas perdiam as suas propriedades para Roma. E a Bíblia diz que com alegria, porque elas almejavam um prêmio maior do que aqueles. Meu Deus do céu. Esse tipo de crente tem que voltar, meu irmão. Esse tipo de cristão tem que nascer nesses dias. Esse tipo de evangelho, ele tem que ser pregado. Porque a gente vê em 20 anos tanta palhaçada, tanta mentira, tanta vergonha. Esse peso de glória precisa estar sobre a gente. Precisa estar sobre a igreja nesses dias. Quem está disposto a morrer aqui, meu irmão? Quem está disposto a morrer por Cristo? Quem está disposto a perder? Que tipo de evangelho hoje está sendo pregado nos púlpitos? Que tipo de evangelho está sendo pregado hoje ao ponto que as pessoas falam: eu não gostei dessa música, eu vou sair daqui. Ai, eu não gostei desse bispo. Ai, eu não gostei porque eu vim aqui para ouvir uma palavra de prosperidade, eu estou passando tanta luta financeira. Que às vezes ela não entendeu o propósito maior que Deus tem para a vida dela. Quem está entendendo isso, gente? Está dando para entender assim ou não? Nós estamos num processo, igreja, de amadurecimento.
A luta entre a minha vontade e a vontade de Deus. Amém? O grito da minha vontade. O desespero da morte. Você vai sentir, meu irmão. Mas fala para o irmão que está do teu lado. Continua firme. Sóbrio e o quê? E vigilante. Veja que as pressões que nós passamos, igreja, ela dá vazão para a carne. Quem está passando pressão aqui? Quem está sendo pressionado? Eu estou, meu irmão. Nós passamos pressão aí fora. É dívida, é problema. Às vezes é a saúde, às vezes é um filho. São pressões. A Bíblia fala que somos pressionados de todos os... Mas não somos derrotados. Não somos derrotados. Sabe por quê? Porque o Senhor está nos sustentando. O Senhor está, meu irmão, nos fazendo sair da morte para a vida. Gente, vocês estão pegando o que Deus está querendo falar com vocês hoje? Quem está entendendo mesmo? Está entendendo, gente? Isso é uma visão muito forte, gente. Nós vamos entender que nesse circuito, todos nós vamos passar por ele. Todos nós. Eu me lembro há 20 anos atrás, como eu era menino na fé. Eu me lembro de tantas coisas que eu já passei, que eu suportei, que foram necessárias para me amadurecer. E eu preciso amadurecer mais. Eu não parei no processo. Eu continuo no processo. Mas só que uma das coisas que nós precisamos entender, lembra que nós falamos, a nossa maior arma hoje, qual é? A sobriedade. Eu estar como? Sóbrio, eu estar atento, eu estar vigilante, eu estar atento com as movimentações, com as coisas que o Senhor está querendo me mostrar, com as sinalizações que o Espírito está me direcionando. Eu preciso estar atento a isso, com os olhos abertos espiritualmente falando. Glória a Deus, essa é a nossa maior arma, igreja, hoje. Não é você ficar jejuando, não. Não estou dizendo que não é para você jejuar, por favor, entenda isso. Não é você ficar subindo monte, não. Por favor, entenda, não estou dizendo que não é para você subir monte. Mas às vezes você está querendo usar a arma errada. Sendo que a maior arma que o Senhor está dizendo hoje para nós, esteja vigilantes. Esteja sóbrio. Glória a Deus, igreja. Esteja sóbrio. Não queira ficar querendo sentir. Não queira ficar correndo atrás de coisa ungida. Queira entrar no Santo dos Santos. Queira entrar nesse lugar. Esse lugar vai mexer com você. Esse lugar vai quebrar você, vai rasgar você por dentro. Esse lugar não é para todos, meu irmão. Lembra que ele começou com os discípulos, com o povo? Ele deixou o povo não ia sentir o que Jesus o quê? Ia sentir. Tem coisas, meu irmão, que você vai, mas o povo não vai. Tem coisas que eu vivo que você não vai viver. Tem coisas que eu passo que você não vai passar. Quem está comigo aqui, igreja? Você está entendendo, sim ou não? Porque nós vamos acessando níveis maiores em quem? Em Deus. Fala para o irmão que está do teu lado, queira crescer na fé. Alcançar níveis de profundidade no Senhor. Lembra que a Bíblia fala, se eu não me lembro, seu nome foi Ezequiel, acho que é Ezequiel, não vou abrir não, 47:3. Águas dando aonde? No tornozelo. Depois águas dando aonde? Lembra? Foi tornozelo, depois joelho, depois o que? Cintura. E depois já não tinha mais como eu colocar o pé. Estava em águas profundas, diga glória a Deus. Níveis de entrega que o Senhor está esperando nesses dias. Níveis de quê? Entrega. Eita, Senhor. Níveis de quê? Talvez você entregou até aqui, ó. Talvez você entregou só uma perna para Jesus. Deus não quer a tua perna, Deus quer tudo. Deus quer tudo. Quem está entendendo isso? Bispo, eu entrego o meu dízimo, bispo. Eu devolvo o meu dízimo todo mês. Deus não quer o seu dízimo.
Deus quer 100% da tua vida. Ele não quer 10%. Ele quer 100% da tua vida. Diga glória a Deus. 100% da tua vida. É 100%. Até que não sobre mais nada de você. Até que você entre nesse lugar onde Paulo disse, já não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo vivendo em mim. Quem está comigo, gente? Pelo amor de Deus. Deus está querendo níveis de entrega maiores. Tem pessoas que não conseguem entregar nem o dízimo, nenhuma oferta. Tem gente que não consegue abrir mão de um pecado que há 10 anos. Não consegue abrir mão da pornografia, não consegue abrir mão da amante. Não consegue abrir mão de uma mágoa. Não consegue abrir mão de algo que está impedindo ela de entrar no santo dos santos. Em dizer, Senhor, está doendo, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Está doendo, mas porque eu amo o Senhor, porque eu desejo o Senhor, que a partir de agora já a minha vontade não venha mais prevalecer. Glória a Deus. Nós sabemos que essa pressão ela faz dar vazão à carne. Fala para o irmão, cuidado com as pressões. Fala aí, cuidado com as pressões. O bispo, estou passando pressão, meu irmão, cuidado. Tem um momento que a pessoa está pressionada, ela espana, ela explode. Ela explode. Ela peca. Ela abandona a fé. Há muitos casamentos sendo destruídos por conta da pressão financeira. Casamentos que um dia foram selados, foram abençoados, mas porque não houve vigilância, por causa da pressão, ela deu vazão para a carne. Magoou o seu marido, magoou sua esposa, falou coisas que não era para quê? Para falar, não vigiou, minou o seu casamento. E por essa razão há muitos casamentos que estão sendo o quê? Destruídos. Por causa da pressão. Quando eu estou passando esse tipo de pressão, meu irmão, eu preciso correr para o Senhor. Glória a Deus. Porque essa pressão está dentro de mim. Por quê? Porque muitas das vezes eu não estou conseguindo deixar de fazer a minha vontade. Eu não estou conseguindo falar, eu não estou disposto a perder. A se sujeitar. A se deixar ser guiado por quem? Por Deus, por causa do orgulho. Porque eu acho que eu consigo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso assado. E você não deve estar preocupado com o que você acha, com o que você pensa, mas você precisa estar preocupado com o que o Senhor pensa de você. Glória a Deus. Porque diante dele, meu irmão, os olhos dele, a Bíblia fala, estão sobre nós todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Amém? Abre aí no livro de Oséias 6. Já vou terminar. Obrigado. Oséias 6. Olha que profecia maravilhosa. Oséias 6:1. Se você não achou, lê comigo aí, não fica perdendo tempo não. Vamos lá. Israel exclamará: vinde. E voltemos para quem? Para Iavé. Porquanto ele nos o quê, gente? Tá certo isso aí? Arrebentou. Mas haverá de nos o quê? Quem que nos arrebentou? O Senhor. Só que nessa ferida que Ele criou em nós, Ele vai nos curar. Lembra da espada de 2 gumes que ela vem ferindo, mas ela sai como? Curando. Vamos continuar? Vocês estão comigo aí? Eu vi que a igreja ficou pesada agora. Eu vi que você ficou triste agora. Hein? Meu irmão do céu, pancada é essa? Ele nos, passando 2 dias, vai lá. Não, peraí. Oséias 6:1, né?
mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará de nossas o quê? Chagas. Versículo 2. Passado quantos dias? Ele nos o quê? Ele está falando do que aqui? Hã? Você entendeu aí? O que ele está falando aqui? Ele nos revivificará ao terceiro dia e nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia. Olha essa profecia lá em Oséias. Olha que coisa linda. Ele nos revivificará e ao terceiro dia nos erguerá e restaurará. Meu irmão, eu estou falando com pessoas aqui erguidas e restauradas. Glória a Deus. Eu estou falando com pessoas aqui, meu irmão, que hoje estão vivendo na presença do Senhor. Vocês não estão vivendo na presença do Bispo Neto, vocês não estão vivendo na igreja. Porque uma coisa é você ser igreja, estar na igreja, outra coisa é você ser a igreja lá fora. E você só é a igreja lá fora quando você, meu irmão, é restaurado, erguido e você passa a andar na presença dele. Quem entende isso? Senão você é uma pessoa que está lá fora, não cheia de Deus, mas cheia de informação. Cheia de quê? Informação. A gente sabe a Bíblia de cabeça para baixo, mas não vive nada do que fala. Tem cara que prega a palavra aqui, meu irmão, melhor do que eu, mas não vive o que prega. Não vive no santo do santo. Quem está entendendo isso? Está dando para entender? Está no átrio. Todo mundo vai, todo mundo participa ali. Mas não entrou na revelação, não está disposto a pagar o quê? O preço. Quem está disposto a pagar o preço aqui? Você está disposto mesmo, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós, quando falamos de ferida que o Senhor cria na gente, isso é tão complicado, porque hoje quando se fala, tem gente que abre o olho, ferida, o quê? Porque tem gente que ela tem mais medo do médico do que da própria doença. Quem está entendendo isso? Está dando para entender, sim ou não? Tem pessoas que ela tem mais medo do tratamento da doença que ela está vivendo do que da própria doença. O cara está lá com câncer. Aí ele chega no médico, já vai com medo pro médico. Aí o médico fala assim, ó, vai ter que cortar. Ele, o quê? Não, eu não vou cortar não. Não vou cortar, não vou deixar cortar meu corpo não. Ele tem mais medo do tratamento do que do quê? Do que da doença. Fala pro irmão que está do teu lado, não tenha medo do tratamento, meu irmão. Deus está curando a nossa doença. Deus está curando as nossas feridas. Deus está nos tratando como médico dos médicos. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Você está entendendo isso, sim ou não? Tem gente que tem medo. Lembra do povo de Israel? O que o povo fez quando o povo viu a glória de Deus? Aquela nuvem, meu irmão, preta. Aquela nuvem, raio, trovão. O povo teve o quê? Medo. Aí o povo fala assim, Moisés, vai tu falar com Deus para que não morramos. Olha só. Para que não... O povo não queria o quê? Quem quer morrer aqui? Ah, meu irmão. Quem quiser vir a mim, né, pega a sua cruz, o quê? Cruz é lugar de quê? De morte, meu irmão. Transição. Jesus estava passando da morte. Quem está entendendo por que muitas das vezes há uma luta dentro de você, que você fala, meu Deus, o que é isso? Está acontecendo essa transição aqui, meu irmão. Está acontecendo isso aí agora dentro de você. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Não é opressão demoníaca. É o peso da glória do Senhor. Da responsabilidade pela qual o Senhor te chamou. Amém, gente? Amém, pessoal? Não é brincadeira não, meu querido. Um dia eu conversei com uma irmã, 5 anos que eu conheço ela, 6 anos. E ela não havia nem se batizado nas águas. Eu falei, minha irmã, o que está acontecendo? 6 anos, a senhora nunca se batizou. Ai, bispo, eu nem batizei ainda porque as coisas de Deus é séria, né? Eu falei, você está brincando, abençoada? Quer dizer então que você está até hoje, 6 anos, levando Deus na brincadeira? Claro que é sério. Ou seja, é aquela pessoa que fala, entra lá, bispo, entra lá, Moisés.
Eu vou ficar aqui de fora só assistindo, comendo pipoca. Vocês oram por mim? Vocês vão lá, ora por mim. É o crente 6 horas. Tudo para ele é o quê? 6 horas por mim. Ele mesmo não ora, ele mesmo não quer fazer nada. Ele quer tocar no óleo, ele quer tocar na rosa ungida. Ele quer uma varinha de condão que toca lá, vira ouro. No lenço. E ele paga por isso. Quanto é que é esse negócio aí? É R$1.000? Então peraí, toma aí, me dá aí. Ele paga. Se tem gente disposta a comprar, tem gente disposta o quê? E por isso que a igreja hoje é comparada ao quê? A um comércio. Infelizmente. Essa desgraça de um evangelho podre, nojento, que não é o verdadeiro evangelho, que está sendo pregado em muitos lugares. Quem está compreendendo isso, gente, pelo amor de Deus? Nós precisamos entender, igreja, esse peso de responsabilidade, essa medida de fidelidade que o Senhor está esperando de mim nesses dias. Fique de pé, por favor. Quem não vai ter medo do tratamento aqui? E se precisar te cortar? E se precisar arrancar teu olho? É melhor entrar no céu assim, ó. Zaroi, né? Com o olho só. Se teus olhos te fazem pecar, o quê? Arranca. Porque é melhor você entrar no céu com um olho só do que ir para o inferno com os 2 olhos. Se tua mão te faz pecar, hein? Arranca. Melhor entrar no céu sem o dedo, que nem o Lula. Não sei, né? Dá licença, bispo. Pode falar. O Espírito Santo me incomodou aqui, eu tenho que falar. Deus, ele não te abençoa quando ele te dá algo. Deus, ele nos abençoa quando ele tira algo de nós. Porque a gente tinha muito entendimento assim: a irmã recebeu a benção, conta a benção aqui. Então, pastor, estava desempregado, Deus abriu a porta para mim, eu estou trabalhando hoje, Deus me honrou. Daqui a pouco essa irmã sumia da igreja, não vinha mais. Deus, ele quando ele nos dá algo, ele não está nos abençoando, ele está provando aonde está teu coração. Porque tem pessoas que, se Deus der R$1 milhão para ela hoje, ela sai da igreja. Quando Deus deu para Abraão um filho que tanto ele queria, Deus não estava abençoando, estava provando Abraão onde estava o coração dele. Então, quando Deus ele nos abençoa, é quando ele tira algo de nós. Por isso que ele falou que aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aquele que quiser ganhar tem que perder. Esse é o verdadeiro evangelho, aquele que te ensina a perder para você ganhar a vida eterna. Existem 2 tipos de fé, para terminar aqui. Fique em pé, já prepara aqui a Santa Ceia, por favor. Existem 2 tipos de fé, igreja: fé para conquista e fé para suportar. Tem a fé que nos leva a conquistar algo, mas existe a fé que nos leva o quê? Ao quê? Suportar. Existe fé que nós vamos expulsar o demônio, sai! Mas existe fé que nós vamos precisar resistir ao mal. O que ele diz? Resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Eu não expulso, eu resisto, eu suporto. E tem pessoas que estão hoje vivendo esse tipo de fé. Uma fé que nos leva o quê? Suportar. Suportar as dificuldades por amor a Ele. Suportar as lutas. Suportar ao diabo. Resistir ao diabo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é expulsar o diabo. Vocês estão comigo aqui? Existem situações que nós vamos expulsar, mas existem situações que nós vamos o quê? Suportar. Suportar as lutas, as dificuldades. E só consegue suportar isso, meu irmão, quem consegue entender muito bem, com clareza, o destino que o Senhor tem para você. Amém? O que está gerando, sendo transformado dentro de você. Nós estamos perdendo mais dessa terra e ganhando mais do céu. Aleluia.
Nós estamos perdendo mais de nós e ganhando mais dele. Um dia estaremos com ele para sempre, meu irmão. Para sempre. Louvado seja Deus por isso. Então não se entristeça muitas das vezes de falar: por que eu estou assim? Ai, dá glória a Deus por isso. Dá glória a Deus. Senhor, que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. Ainda que eu suporte até o sangue contra o pecado, eu resisto até sangrar, mas vai valer a pena. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra tão rica, Senhor. Essa é a maior revelação que nós temos, é a tua palavra, Senhor. A tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos liberta, a tua palavra que nos renova, a tua palavra que nos transforma dia após dia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entrar nesse santo dos santos, esse lugar que está aberto. O Senhor abriu, mas não é para todos ainda. Assim como o Senhor veio com a multidão e o Senhor deixou a multidão, o Senhor depois deixou os discípulos, depois o Senhor chamou 3, depois o Senhor chamou um só. Às vezes levamos uma vida solitária, só eu e o Senhor. Por isso o Senhor nos ensina a entrar no nosso quarto, fechar a porta, eu e Deus somente. Porque é nesse lugar no Senhor aonde somos restaurados, aonde somos arrebentados, aonde sangramos, somos feridos. Porque a nossa vontade, ela guerreia contra a vontade do Senhor. A guerra que Jesus estava vivendo, meu irmão, era da vontade dele. A vontade dele naquele momento não era ir para a cruz. A carne estava gritando, a carne estava dizendo: não, não para a morte. A tua carne não quer morrer, meu irmão. A tua carne quer viver as coisas desse mundo, os prazeres deste mundo. Mas Deus está te chamando para morrer, para que Ele viva em você, para que Ele nasça em você, para que você seja uma nova criatura. Aleluia. Fale com Ele. Aproveite esse momento. Feche os seus olhos. Feche com Ele.